Olá, o meu nome é Benedita Silva Pereira e estou aqui em nome do MDV, Movimento de Defesa da Vida, no âmbito da rubrica Família Desafios nas diferentes fases. Estamos aqui com a professora Susana Ramalho, doutora Susana Ramalho, psicóloga e professora universitária dedicada à área das relações humanas, nomeadamente relações de casal e familiares, e dos fatores promotores de bem-estar. Olá, professora Susana, bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite do MDV para ajudar a refletir sobre estes temas tão importantes, sobre a família, hoje especialmente dedicado ao tema da conjugalidade à parentalidade. Eu vou fazer aqui então uma pequena introdução. A conjugalidade implica o compromisso de duas pessoas que decidem e comprometem-se a dedicar-se uma à outra, a investir permanentemente num projeto em comum. Além do compromisso, existe a reciprocidade, ou seja, ambos esperam que o outro cuide de si, que se interesse por si, nos bons e nos maus momentos, e acrescentava ainda uma outra característica, a partilha e a capacidade de se apoiarem uma à outra. E estes conceitos, que são tão importantes para uma conjugalidade estável e saudável, de repente vêm-se desafiados quando passam a ser pais, e o casal passa a ter de se desdobrar, acumulando os papéis de pai, mãe e marido e mulher. Então eu começava por lançar aqui uma primeira questão, que é: o que é que considera serem os aspectos mais importantes para que o casal tenha uma relação forte e estável? Muito bem, então, em relação a essa questão, eu acho que gostava de começar por fazer quase aqui um disclaimer, não é? Mas no sentido em que sabemos que não existe uma receita, não é? Não quero de modo nenhum que a minha resposta possa parecer tipo uma receita, não é? Que com todos os ingredientes para um casamento feliz, porque infelizmente, não é? na vida, as vidas humanas não funcionam assim. Mas claramente a investigação tem identificado um conjunto de fatores que sabemos que são, digamos, potenciadores de uma relação de casal mais feliz, mais ajustada, mais saudável, deixe-me dizer assim, e sobre esses, claro que sim, posso um bocadinho falar. Eu diria que uma das coisas mais importantes é as pessoas terem conhecimento de algumas coisas, não é? Quase. Eu às vezes penso, nós fazemos formação para tanta coisa na nossa vida, não é? E aprendemos sobre tanta coisa para o nosso emprego, para melhorar o nosso emprego, para melhorar a nossa performance, e depois em relação a esta área que é tão central, como bem dizia, na vida humana, preparamos-nos pouco, e a sociedade creio que nos prepara pouco. E então eu penso que uma das componentes importantes para um casal conseguir essa relação estável seria exatamente conhecimento. E conhecimento sobre quê? Em primeiro lugar, o conhecimento sobre a ideia de que a vida de uma família tem um ciclo, não é? Ou seja, aquilo que chamamos na psicologia um ciclo de vida familiar, e que significa que ser um casal no dia em que casamos é muito diferente de ser um casal passado 10 anos, ou de ser um casal com filhos ou sem filhos, ou de ser um casal que os filhos entraram para a escola com outros desafios, ou com filhos adolescentes, ou com os pais doentes. Portanto, tudo é diferente, não é? E isto corresponde, e tem sido muito estudada esta ideia do ciclo de vida da família, que muitas pessoas, ou se calhar a maioria não sabendo, por exemplo, ficam preocupadas quando aquelas borboletas na barriga dos primeiros tempos de namoro, ou mesmo de noivado e de casamento, de repente parecem desaparecer para dar lugar, na verdade, a outras coisas, não é? Mas se eu não sei que é suposto ser assim, o que acontece é que muitas vezes as pessoas assustam-se e ficam preocupadas, não é? Já não sinto daquela forma que sentia. Então, saber isto, saber que a vida da família é um ciclo, não é? E que deste ciclo fazem parte aquilo também que chamamos tarefas de desenvolvimento, não é? Ou seja, a cada ciclo correspondem tarefas específicas, específicas, não é? Comportamentos específicos que devem ocorrer, desafios específicos que vão acontecer, e que exigem de nós respostas também diferentes, não é? Eu não sou igual também quando tenho 25 anos, 30, 35, 50, e os desafios que me são colocados também não é? Portanto, estas tarefas de desenvolvimento, conhecê-las, ou seja, não é que os noivos todos tenham que fazer um curso de psicologia, não é? Mas conhecer minimamente aquilo que é suposto ou esperado, não é suposto, é esperado que aconteça na vida de um indivíduo e de uma família em particular. E também conhecerem aquilo que é um conceito fundamental, que é o conceito de crise, não é? É esperado, é expectável que um casal vá passar por crises. Algumas delas são
nós dizemos normativas, não é? São esperadas. O nascimento de um filho, como bem dizia, pode muito bem ser uma crise na família. Não tem que ser. Para alguns casais, por determinadas características de personalidade ou até da rede de suporte que têm, o nascimento de um filho pode ser uma coisa bastante tranquila. Exatamente. Mas para a maioria de nós será uma crise. E uma crise não significa não é um drama, não é? Quando dizemos crise, não é um drama. Claro. É um momento que é mais desafiante do que os outros momentos. E que faz crescer, não é? Muitas vezes. Pode fazer crescer, não é? Às vezes, até nas aulas, quando falamos de crise, costumo brincar com os alunos, não é? Que o caractere chinês para crise são 2 caracteres. E um significa crise, um significa desafio ou risco, o outro significa oportunidade. E é muito interessante porque é exatamente isso que a crise contempla, não é? Por um lado, algum risco, se eu não me souber ajustar para lidar com ela, mas por outro lado, como bem disse, uma oportunidade para a relação crescer, para a relação se fortalecer, para os próprios indivíduos também crescerem, não é? Portanto, eu diria que estes 3 conhecimentos seriam fundamentais. E eu acrescentaria muito a questão do compromisso, que começou por dizer na sua introdução, não é? Não pode existir uma relação saudável se não existir uma escolha por essa relação saudável, não é? A ideia romântica do amor e uma cabana é só uma ideia romântica mesmo, porque na realidade sabemos que o amor implica escolhas, não é? O amor implica eu escolher diariamente amar aquela pessoa, ainda que não me apeteça nada naquele dia. Exatamente. Porque estou aborrecida, porque estou cansada, porque o outro está rabugento ou porque eu próprio estou rabugento. Portanto, a escolha, né, a questão do compromisso é fundamental, não é? Não podemos achar... Eu não sei quem era uma monja, que agora não me lembro o nome, no outro dia via que ela dizia tudo o que traz felicidade dá trabalho. Não é? E é tão simples quanto isso, não é? Ser casal dá trabalho no bom sentido, exige de nós, não é? Sim. Ser pai e ser mãe, não é? É preciso investimento também, absolutamente, não é? Ser pai e ser mãe, que não é? Também falámos aqui na parentalidade, dá trabalho, portanto, tudo aquilo que nos pode trazer maior felicidade e maior realização na nossa vida, não é? E sabemos que as relações humanas são isso, têm em si o potencial de nos trazer dos maiores níveis de felicidade, de bem-estar, de realização, mas também têm o potencial de nos trazer muita infelicidade, muito sofrimento, nomeadamente quando nós não nos comprometemos verdadeiramente com fazer esta escolha, não é? Portanto, exatamente. Compromisso, dedicação, investimento, não é? Nós investimos em muita coisa, não é? Investimos em muitas dimensões da nossa vida e muitas vezes descuramos esta que é tão essencial na realização do ser humano. Exatamente. E pegando até um bocadinho nesta fase que estamos aqui a falar da parte do desafio, de ser uma coisa nova, é uma crise que muitas vezes faz crescer também. Quando o casal passa a ter filhos, assume novos papéis de pais, inicia uma nova fase da vida que deixa de ser a 2. E como é que se podem então preparar para esta nova fase, por vezes tão desafiante? Ou seja, sabendo que é uma fase que é esperada à partida, um casal que esteja junto e que à partida nem todos planeiam ter filhos, não é? Mas muitos planeiam ter filhos. Como é que se podem preparar então? Porque como o casal vai entrar em crise, surgem novos papéis, mas o casal que existia pode entrar em crise. Como é que se podem preparar para isso? Olha, eu diria que uma das coisas fundamentais é que de facto as pessoas se preparem para isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto, não é o como, é o que se preparem para isso. Hoje existem múltiplos cursos de preparação para o nascimento, não é? Nas clínicas, nos centros de saúde, toda a gente aprende a respirar, a lidar com as contrações, a dar banho, a lidar com as cólicas. Eu não encontro em Portugal, e já fiz essa pesquisa, nenhum centro que prepare o casal para ser um casal com filhos. E isto que estou a dizer existe noutros países, não é inventar a roda, não é? Existem países que, nomeadamente os países nórdicos, que conheço essa realidade, que desta preparação para o nascimento do bebê faz parte um conjunto de sessões que são e nós como é que vamos ser um casal com filhos, não é? Porque continuar a encontrar tempo para os dois, não é? O cuidar da intimidade, continuar a alimentar o diálogo, a partilha, até pensar as expectativas em relação como é que vai ser agora a nossa vida, como é que vamos fazer, não é? Saíamos sempre sexta-feira à noite para ir beber um copo com os amigos, agora como é que vamos fazer, não é? Levamos o bebê para os copos, deixamos com os avós, que podem parecer coisas menores, mas não são coisas menores, é isso que faz
muitas vezes o encontro ou o desencontro daquele pai e daquela mãe que acabaram de o ser, não é? Exatamente. E, portanto, às vezes têm aqueles sonhos, não é? Porque muitas vezes pensam na parentalidade, não pensam logo num filho adolescente, Exato, não é? Pensam num filho bebê, pequenino, a cheirar a potal e todo cor-de-rosinho. Portanto, às vezes os sonhos, de repente, mal nasce o bebê, não é? Quando começa a ter as cólicas, as noites por dormir, porque não se consegue, não é? Como é que... O nascimento de um filho está associado, muito sabemos, a uma expectativa muito elevada de felicidade, não é? Ou seja, a maioria das pessoas antecipa, assim como no momento do casamento antecipam, por regra, uma vida de felicidade, o mesmo sucede com a antecipação de um filho, do nascimento de um filho, não é? Mas, de facto, logo nos primeiros dias, não é? As dores, as hormonas, não é? Os desequilíbrios, as próprias alterações hormonais, as noites sem dormir, o cansaço, as alterações físicas, não é? Que muitas vezes provocam mesmo na mulher muitas questões relacionadas com a autoestima, não é? Com as alterações do seu próprio corpo. Portanto, tudo isso é um confronto, não é? Um choque, muitas vezes, com a realidade, que podemos pensar, não é? Se pudéssemos ter aqui um segredo, não é? O segredo seria sempre a comunicação aberta e genuína também dos dois membros do casal, não é? Sim. Muitas vezes em terapia recebemos pessoas que estão a passar por isto, não é? Que estão a viver estas dificuldades e que nunca falaram com o seu cônjuge ou com o seu companheiro sobre isso, não é? Sei lá, homens que dizem... A minha mulher nunca mais falou comigo, não é? Eu chego a casa, ela está só centrada no bebê, só quer saber das fraldas e já não fala comigo, já não me quer saber do meu dia, já não conversamos como conversávamos. E muitas vezes perguntamos, mas já falou isso com a esposa, já falou isso com a sua companheira? Não, coitada, ela está tão cansada, tão assoberbada, não é? Muitas vezes as pessoas procuram até uma solução fora, e quando for a solução da terapia, menos mal. Menos mal, não é? Porque às vezes também procuram outro tipo de soluções, não é? Mas que têm muito a ver com isto, às vezes com a dificuldade de comunicarem a sua dor, de comunicarem o seu sofrimento, não é? Nós ainda temos um bocadinho de vergonha em falar, em mostrar-nos vulneráveis, não é? Essa é uma característica também muito do ser humano, é? A dificuldade em dizer: estou triste porque tu não me ligas, estou triste porque já não conversamos como era costume, não é? E, portanto, uma comunicação aberta, generosa, genuína, não é? Transparente. Que tem que vir de trás, não é? Porque não é só quando nasce um filho que isso vai acontecer, não é? Portanto, na verdade, se não acontecia, pior vai ser agora, não é? Pior vai ser agora, portanto, sim. Aliás, o nível de sofrimento associado ao nascimento de um filho, de sofrimento, quer dizer, de desequilíbrio no casal, está muito relacionado, em termos de investigação, sabe-se, com a qualidade da relação anterior. Portanto, quanto melhor for a qualidade da relação prévia, mais fácil será que o casal se consiga manter. Não quer dizer que não sofra. Vai sofrer também muito. Mas tem mais ferramentas que dá para lidar com esta crise, entre aspas, que é a vinda de um filho que vem alterar completamente toda a dinâmica, não é? E o alinhar expectativas, não é? É muito importante que as pessoas estejam alinhadas. É muito importante também pensarmos que quando nasce um filho, não nasce só um filho. Não é? Nasce um pai, nasce uma mãe. Nasce um pai, uma mãe, nascem avós, nascem tios, nascem os primos, e isto não é um pormenor, não é? Ou seja, esta família que de repente se torna maior também é obrigada a lidar com uma nova realidade, que é os avós que querem visitar, os tios que querem visitar, e também isto é bom que seja antecipado, não é? Como é que vamos fazer? Não é? Vamos querer cá toda a gente em casa nos primeiros tempos? Não vamos ter umas semanas só para nós. É muito importante que as pessoas falem sobre isso e que se alinhem, não é? Porque muitas vezes há diferenças nos dois membros do casal, são duas pessoas diferentes, vêm de histórias diferentes, e muitas vezes um quereria, se calhar, os pais sempre lá a ajudar, o outro não, nem pensar, não é? Daqui a um mês logo se vê se vem cá alguém ou não. É muito importante as pessoas conversarem sobre isso, não é? E alinharem também os seus interesses, as suas necessidades também, não é? Porque somos pessoas diferentes e um casal vai sempre também ser diferente. Exatamente. Então, continuando aqui nesta linha de raciocínio, uma das coisas que fica bastante afetada com a vinda de um filho é precisamente a intimidade do casal, não é? Como é que como é que os pais se podem alinhar e que tipo de estratégias, porque de facto existem alterações no tempo e no espaço a dois, não é? E há uma vivência a nível da sexualidade que também muda, não é? Completamente. Como é que podemos ajudar os pais a prepararem-se bem e a passar por esta fase que é diferente e serem mais fortes daqui, não é? Olha, eu mais uma vez voltava à questão da informação.
Porque se, mais uma vez, soubermos aquilo que é normativo, não é? Ou seja, se um homem tiver noção de que para uma mulher é muitas vezes difícil, não é? O aceitar o seu corpo, com as transformações, não é? Da amamentação, não é? A própria questão da barriga, não é? Que fica maior, todas essas coisas que sabemos, não é? Se um homem souber o quanto isto influencia o humor, a predisposição, não é? O próprio desejo sexual da esposa, não é? Da esposa, da companheira, Sim. por exemplo, e se a mulher também souber que para os homens isto é uma coisa, ou seja, a visão deles é completamente diferente, não é? E que muitas vezes têm dificuldade em entender aquele aparente afastamento da mulher, têm dificuldade em aceitar que isso é uma coisa absolutamente normativa e aquilo que muitas vezes acontece é que se sentem rejeitados, sentem-se excluídos. E é muito interessante em terapia, muitas vezes temos processos destes, não é? Em que eles quase ficam, como dizer, é quase uma novidade o perceberem. Mas tu pensas assim, não é? Tu pensavas que eu te estava a rejeitar, não é? Eu não te estava a rejeitar, eu só estava tipo envergonhada do meu corpo, ou se eu estava não é, preocupada que o bebê acordasse, sei lá, tanta coisa. E para o outro, muitas vezes, isto é absolutamente estranho, não é? Porque nunca tinham falado sobre isso. Portanto, mais uma vez, voltamos à questão da comunicação. E eu queria só dizer uma coisa em relação à comunicação, porque muitas vezes se fala da comunicação quase como uma estratégia, ou uma coisa de manipular a outra pessoa. E não é disso que pelo menos eu... Exatamente. Eu, quando falo da comunicação, é a comunicação enquanto espaço de partilha de vida, não é? Porque nós só nos conhecemos um ao outro... Comum, absolutamente, é isso mesmo, não é? Nós só nos conhecemos um ao outro na medida em que partilhamos o nosso mundo. É? Porque se eu estou fechada no meu mundo e o outro está fechado no seu mundo, não existe ali um espaço que é o nosso espaço, que é o espaço comum, não é? Portanto, é comunicação nesse sentido, de construção... de construção de uma realidade partilhada, não é? Porque só assim também que o casamento ou a relação de casal faz sentido, não é? A construção de um espaço que é um espaço dos dois, que é diferente dos outros casais, não é? Muitas vezes as pessoas têm... E que é diferente quando estão sozinhos, não é? E que é absolutamente diferente quando estão sozinhos, não é? Mas o poderem falar sobre isto, não é? O poderem... quando assim, 30 segundos, há pouco tempo em consulta, uma jovem mãe, que era mãe há 4 meses, qualquer coisa assim, estavam exatamente com uma questão de intimidade que ela sentia, o marido ficava aborrecido porque ela não tinha o mesmo nível de desejo e de procura da intimidade e ela não sabia como lidar com ele. E então quando começámos em terapia, não é, e às tantas que eu lhe dizia que era absolutamente normal tudo o que ela sentia e que também era normal o que ele sentia, porque fomos falando sobre isso, e ela às tantas olha para mim e diz-me: a Susana está-me a dizer isso só para eu ficar tranquila, não é? Ou seja, só para me descansar. E eu disse-lhe: não, eu estou a dizer isso porque é absolutamente verdade. E ela dizia: mas há outras mulheres que passam por isto também. Disse: claro que sim. Não é? Não podemos dizer que são todas as mulheres, mas sim, a maioria das mulheres passa por isso, não é? E era uma pessoa absolutamente letrada, formada, não é? Mas, de facto, não é uma coisa que se partilhe muito entre amigas, ou seja, pelo menos muitas mulheres não partilham porque têm vergonha, e ela achava que era a única no universo que estava a passar por este desencontro, não é? E esta é uma questão muito, muito importante também, a informação e mais uma vez, a genuinidade da comunicação. Sim. Muito bem. Professora da Susana Ramalho, muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje. Foi um prazer enorme estar aqui a conversar consigo. Eu por mim, faria mais tempo ainda, mas realmente não temos. E obrigada mais uma vez. Obrigada eu pela atenção.